Você se sente perdido na hora de estudar? Tem dificuldade de manter o ritmo, dificuldade de manter a constância, a disciplina? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 passos simples, muito simples, que vão melhorar o seu estudo e vão impedir que você fique enrolando, né, como alguns gostam de chamar, procrastinando. Vamos lá, pessoal, 3 passos simples, são só 3 passos aqui que eu tenho certeza que farão a diferença nos seus estudos, vão transformar a sua forma de estudar. Então fica comigo, que eu vou falando um a um, para a gente desvendar aqui esses segredos, não são bem segredos, mas essas práticas que os aprovados possuem. A primeira coisa é que você precisa, e aí eu vou bater numa tecla que muita gente vai torcer o nariz aqui, mas primeira coisa é motivação. Eu sei que você cansou de ouvir que não pode depender de motivação para estudar, que você tem que estudar pela disciplina. Mas deixa eu te mostrar aqui que existem 2 formas de motivação. Hoje em dia, a palavra motivação ficou banalizada. As pessoas usam o termo motivação para falar de se sentir bem. Então, quando alguém chega e fala, você não tem que estar motivado para estudar, você tem que estudar pela disciplina. Ele não está falando exatamente de motivação. Ele está falando, na verdade, de como você está se sentindo naquele dia. Se você está se sentindo feliz, triste, cansado, alegre, disposto, indisposto, é do seu estado atual, do seu estado ali diário. De fato, você não tem que depender do seu estado, do seu humor diário para estudar ou não, para saber se vai estudar ou não. Você tem que estudar todos os dias por disciplina. Agora, tem uma outra forma de você utilizar o termo motivação, que é a forma que eu estou utilizando aqui, que é basicamente o seu motivo para a ação, né? O seu motivo, por quê? O seu porquê, ou até mesmo o seu por quem você está fazendo isso. Por que ou por quem você começou a estudar, né? Qual foi o motivo que te fez escolher entrar neste caminho árduo, nesse caminho de dificuldades, de muitos obstáculos, frustrações, em busca de um prêmio final, né? Um prêmio final. Qual é o seu motivo? O que que você vai fazer com esse prêmio final? Então, às vezes o seu motivo é: eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero ter um futuro melhor, um futuro tranquilo, sem depender ali se a economia tá boa, se tá ruim, se tem cliente, se não tem cliente. Eu quero ter essa estabilidade financeira, estabilidade profissional, para ter estabilidade emocional em casa também. Eu quero ajudar minha mãe, quero ajudar meu pai, eu quero viajar o mundo. Então você tem que ter em mente qual é o seu motivo, porque enquanto a gente está estudando, às vezes a gente entra no automático e é natural. A gente entra no automático e se esquece do motivo. Então a gente tem que estar sempre trazendo à mente o nosso motivo. Então cola na parede, cola a foto da sua família na parede, ali para você sempre olhar e falar, pô, é por eles que eu tô aqui me dedicando. Então isso é muito importante, né? Quem tem um porquê aguenta quase qualquer como. Essa é uma frase famosa, mas que ela diz muito sobre aquilo que nós estamos falando aqui. Então esse motivo, ele é muito importante para você. Sempre tenha em mente, sempre tenha visualização. Então, qual é o seu maior sonho nos estudos? Coloca aqui para mim nos comentários. O que os estudos vão te permitir realizar? O que te move? Qual é o seu motivo para estar aqui aprendendo e para se dedicar todos os dias aos estudos? Então esse é o primeiro ponto para você se dedicar, né? Primeiro ponto para você ter em mente. O segundo ponto, e ainda sobre o motivo, né? A gente tem aqui tem uma história muito interessante de um livro que eu li sobre isso, né? Que era até falando do treinamento ali dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, e contando a história de uma pessoa que estava ali. Lá o treinamento é muito árduo, né? Então tinha uma pessoa ali que foi ali se tornar fuzileiro naval porque ele se sentiu um nada, ele queria ter um sentido na vida. Ele tinha uma mulher, tinha filho, mas não fazia nada, nunca arrumava emprego, o emprego que ele tinha não ficava. Falava, não, eu preciso ser alguém, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso dar alguma coisa para minha família. Então ele foi lá e entrou ali nos fuzileiros navais. Então todas as vezes que ele tinha uma dificuldade muito grande, às vezes sem comer, sem dormir, tendo que fazer longas maratonas, cheio de peso no corpo, toda hora vinha a vontade de desistir, mas ele se lembrava do motivo dele. E foi assim que ele venceu todo
o seu processo ali de se tornar fuzileiro naval. Então o motivo ele é muito, é o motivo que te mantém firme. É por isso que o Viktor Frankl vai falar lá que nos campos de concentração, alguns se tornavam a sua pior versão, mas outros se tornavam a sua melhor versão e venciam, conseguiam suportar todas as dificuldades ali, dentre aqueles que puderam suportar todas as dificuldades ali para poder sair de lá mais fortalecidos. Pois é importantíssimo que você tenha um sentido, né? Ele fala isso no livro dele, que é Em Busca de Sentido. Você tem que ter um sentido, um motivo para a sua vida. O segundo ponto é o foco no agora, o foco no que você tem que fazer hoje. Muita gente acaba se perdendo nos estudos porque fica divagando, fica ali, primeiro, olhando para as notícias diárias, olhando para aquilo, toda hora tem uma novidade, toda hora você está ali na rede social, porque agora os Estados Unidos fizeram isso com o Brasil, porque agora o presidente do Brasil fez isso, porque é isso, a STF tá aqui fazendo aquilo outro, abusando, não sei. Pessoal, esqueça, blinde a sua atenção, você precisa blindar a sua atenção. Como? Focando naquilo que você tem que fazer agora. Alguns se perdem nessas notícias, nesses clickbaits aqui diários, né? Todo dia tem alguma coisa, todo dia tem uma novidade, todo dia você tá ali, é o famoso FOMO, né? Ali, o medo de perder alguma coisa, Fear of Missing Out. Medo de perder uma notícia, de estar desatualizado, não importa. E daí que você está desatualizado, você tem que estar atualizado na jurisprudência, no material que você tem que usar para uma coisa. Então, foco no que você tem que fazer hoje, no agora. E segundo, outras pessoas não são nem tanto para essas notícias, mas pela preocupação de futuro. Como é que vai ser no futuro? Se eu não passar, e se isso não der certo? Se não acontecer, vai dar tudo errado. Então você fica se perdendo em divagações de coisas que nem estão acontecendo, nem são coisas concretas, nem são coisas reais. Então você tem que focar no que é agora e no que é real. O que é agora e o que é real? É o seu dever de estudar. Nesse ponto, é imprescindível que você tenha um cronograma muito bem organizado, definindo que hora você tem que começar a estudar, que hora você vai fazer intervalo, que hora você vai parar de estudar e vai dormir, o que você vai fazer em cada horário do seu dia. Um cronograma fechado, um cronograma semanal fechado, que te dê exatamente o que você tem que fazer a cada dia, é muito importante. E aí você vai focar em cumprir esse cronograma. Isso vai ser o seu foco no seu dever diário. Então, foco no seu dever diário. Fuja de abstrações, fuja de devaneios, de divagações sobre o futuro, de deixar a mente correr solta ali com a ansiedade. Fuja de sensacionalismos de redes sociais, de notícias de fim de mundo, tudo isso. Esquece, não vê notícia. A única notícia que você tem que ver é a notícia do seu concurso e acabou, tá? Foca na sua tarefa diária, na sua tarefa atual. É isso que você tem que focar. E por último, o terceiro ponto é fazer uma revisão ativa, que é a chave para você memorizar o seu conteúdo. Aqui, uma chave mais técnica, né? Um passo mais técnico. Como é que você vai fazer essa revisão mais ativa? Não adianta só você ficar lendo de forma passiva, ali olhando para os grifos, lendo grifos, lendo material ali, sem ter realmente uma forma de revisar ativamente. Então, como é que você vai fazer? Aqui você vai tirar um propósito prático desse passo. Você vai incluir nos seus estudos a recuperação mental do conteúdo. O que é isso? Você vai estudar, vai fazer os seus intervalos. Então, estuda 50 minutos para 10, por exemplo. Estuda 1 hora para 10. Vai aumentando aos poucos, né, esse tempo de estudos. E aí, nos seus intervalos, você vai tomar uma água, você vai no banheiro, você vai fazer um lanche rápido, você vai comprar uma... Nesse intervalo, você vai ficar dando uma aula mental sobre o assunto que você estudou. Tanto nos intervalos menores como nos maiores, como intervalo para almoço, intervalo ali para o jantar, para tomar um banho de noite. Você vai ficar fazendo uma recuperação mental. O que é isso? Dar uma aula mental sobre tudo aquilo que foi estudado, né? Quando eu comecei a fazer isso nos meus estudos, enfim, isso mudou a minha trajetória totalmente. Tá? Mudou a minha história nos estudos. Eu posso dizer que essa técnica mudou completamente a minha história nos estudos. Porque essa é a melhor forma de você revisar, comprovado cientificamente, tá? Que é você fazer esforço mental para recuperar o conteúdo sem olhar para o material, né? No início vai ser muito difícil, no início vai ser uma guerra, no início você vai ser frustrante, você não vai lembrar de quase nada, só que aí você vai voltar mordido, você vai voltar com o ego ferido, falar, não, agora eu vou prestar mais atenção no conteúdo que eu quero lembrar no intervalo que eu estudei. Então olha só, você tem um efeito principal, que vai
te ajudar a memorizar muito mais, e o efeito secundário, que vai aumentar a sua atenção, né? Porque você vai voltar frustrado de não ter lembrado de nada, não, agora eu vou estudar aqui com muito mais atenção, né? Vai passar essa mensagem para sua mente. Vou estudar aqui com muito mais atenção para conseguir lembrar no intervalo. E aos poucos você vai melhorando e desenvolvendo, tá, a sua habilidade de fazer isso. Então, recuperação mental do conteúdo é a melhor forma de revisão ativa. E aí, aos poucos, você vai começar a fazer isso em qualquer lugar. Às vezes está no transporte público, às vezes está num trajeto aí para o trabalho, às vezes você vai estar tomando um banho, você vai estar lembrando do conteúdo ali mentalmente. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Esse é o terceiro passo. Beleza? Tenho certeza que se você implementar esses 3 passos, seu estudo vai dar um salto de qualidade, vai melhorar demais. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aqui quais assuntos você quer ver nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.